Agora eu vou ensinar vocês a fazer uma tinta com têmpera de ovo. A têmpera de ovo, normalmente ele é usada sobre madeira, né? Então os ícones, eles são feitos assim. Isso aqui é uma madeira, compensado naval normal, né? A gente prepara essa madeira na técnica antiga com uma cola de pele de coelho, né, que é dissolvida na água, e um carbonato de cálcio, que é o CaCO3, que é conhecido como branco de Espanha. E sobre essa superfície muito absorvente e adstringente, né, e também antisséptica, porque o calcário, o CaCO3, o branco de Espanha, ele está no ciclo da cal. Ou seja, se você trabalhar com uma têmpera de ovo, né, com esse ovo aqui em cima, você tem que lembrar que isso aqui é uma proteína. Então, como é uma proteína, a gente tem que ter um antisséptico. E é aí que entra a história do nosso vinagre de vinho tinto. Então, sempre que você trabalha com uma proteína animal, os bichinhos querem comer essa tinta aqui. Então, a gente vai colocar um vinagre de vinho tinto. Essa base é muito adstringente, está na família da cal, ela vai preservar, o bichinho vai lá morder, ele vai achar que vai comer um ovo, não, ele vai morder um pedacinho de cal, então ele não vai querer. É com essa técnica aqui que a gente faz esse tipo de pintura aqui, que é a pintura de têmpera de ovo da iconografia bizantina, tá bom? Isso existe muito nos países orientais, na Grécia, Romênia, na Rússia, né, porque é da Igreja Bizantina Oriental. Bom, vamos fazer então uma tinta com têmpera de ovo. Bom, gente, então para fazer a têmpera do ovo, que é aquela tinta antiga usada nos ícones, né, desde o século XII, existem ícones desde o século XII lá na Grécia, no Monte Athos. Eu estive diante de um ícone que foi pintado por São Lucas, que é uma Nossa Senhora tradicional. Ele era pintor e médico. Então, o que vocês vão precisar? Vocês vão precisar de um ovo de galinha, se for ovo caipira tem mais cor na gema, um vinagre de vinho tinto, quem quiser aquele vinagre importado, compra, tem um cheirinho maravilhoso, né? E vocês vão precisar de água, uma água sem cloro, uma água de poço ou de chuva, mas de preferência de poço. O que a gente vai fazer? Eu vou quebrar esse ovo aqui e vou tentar separar a clara da gema. Como é que eu faço isso? Na minha mão mesmo. Eu vou jogar o restinho no lixo e vou passar de lado em lado, né? Vocês sabem que a clara tem um tipo de um filete que parece o olho, né? Ela tem um filetinho assim que vocês tentam tirar, né? E depois, para transferir a gema para outro pote, vocês podem pegar por aqui e quebrar o invólucro da gema. E daí vocês seguram aquele invólucro, né, que é aquele tecido que envolve a gema, e vocês vão assim conseguir retirar essa impureza para a gente ter uma gema mais pura. Se tiver um olhinho de clara, vocês tiram também, vocês vão ter a gema pura. O que eu faço então? Com isso aqui já dá para pintar? Não, senhor, não, senhora, não dá para pintar com isso não. A gente vai estimar que isso aqui vale por uma parte, um volume, e a gente vai colocar um volume de água aqui dentro, né? E lembrar, ou seja, a mesma quantidade da gema em água, e lembrar que isso aqui é muito, muito orgânico. Os bichinhos vão ter uma fome e vão falar, oba, tem ovo aqui. Daí eu vou colocar o vinagre, que é o ácido acético, também um volume, tá bom? A gente sempre fala em técnicas de pintura, a gente fala uma parte de né, uma parte de gema, uma parte de água, uma parte de vinagre. Uma parte equivale aqui a só uma gema, mas se você for fazer 10 gemas, são 10 partes, né, de gema. E assim a gente em técnica sempre fala por partes, porque uma parte pode ser um pote grande, pode ser um balde, pode ser um container, um caminhão, um navio, vocês não vão pintar tanto assim. Mas enfim, aqui ó, a gente tem um aglutinante de têmpera de ovo. O antisséptico aqui é o vinagre. É muito importante ter esse ácido acético, o vinagre natural, e com isso aqui a gente pode trabalhar sobre esses suportes que são muito adstringentes, que são esses aqui. Então eu vou misturar com o pigmento e eu vou fazer um trabalhinho aqui sobre aquele ícone já em fase de andamento para vocês verem, tá bom? Então, primeira coisa é colocar o pigmento. Vocês podem ter uma paleta bacana de vidro, um pedação de vidro, né, que fica bom para macerar. Põe o teu pigmento aqui, esse aqui é um azul ultramar francês, muito bonito, né? E daí a gente vai botar o aglutinante. O ideal é você colocar o aglutinante antes e depois colocar o pigmento.
mas aqui a ordem dos fatores não vai alterar muito o produto. A têmpera da gema de ovo eu estou pegando aqui e vou macerar agora dentro do pigmento. Olha que lindo o brilho que fica, olha gente. É uma tinta muito linda, porque o pigmento é muito lindo, é um pigmento finamente moído. E eu vou usar pincéis também, pincéis muito bons. Aqui eu tenho pincéis que são pincéis de pelo de Marta Kolinski, né? Então tem alguns pincéis que são muito bons, com os quais você consegue pintar de uma maneira fabulosa, né? E com a têmpera eu já posso vir e fazer algumas pinceladas sobre o meu suporte com têmpera de ovo. Vocês viram como é fácil? Você faz uma tinta e trabalha com essa tinta logo depois. Agora, logicamente, essa pintura não pode ficar aberta e exposta há muito tempo, porque senão os fungos vão querer comê-la, né? Então, o que a gente faz? Logo em seguida, depois de terminar a pintura, a gente já vai passar um verniz próprio para essa técnica. Eu uso um verniz feito com cera de abelha e terebentina. Então, a terebentina também não é convidativa para o bichinho não vai querer comer aquilo. Então, a gente trabalha com o pincel aqui, a têmpera do ovo. É uma tinta que rende muito e se você usar um pigmento bonito, vai ficar muito bonita a sua pintura. Isso é a têmpera de ovo. Ela é ideal para pintar sobre madeira preparada, mas você pode pintar sobre tela também, protegendo bem, tá bom? Olha que beleza de cor, é muito bonita. Tá aí. Esse é um São João Batista, né, da iconografia tradicional. Eu estou fazendo uma textura na pele dele aqui. Tá bom. Então, gente, eu fiz essa tinta azul aqui para mostrar para vocês, mas sempre que eu preparo mais tinta, quando é tinta boa, por uma questão de economia, eu não perco. Então, você está no seu ateliê, está pintando, você usa a sua tinta em outra tela. Então, eu vou testar essa tinta aqui também, nessa tela em andamento, para ver se a têmpera do ovo pega bem na tela e vocês vão ver que ela tem uma intensidade de cor muito bacana, que dá para usar essa tinta. Então, a gente não perde tinta, tá bom, gente? Economia e a gente tem que utilizar os materiais bons, sobretudo se forem pigmentos muito bons quanto esse aqui, que você não vai descartar, certo? Olha lá, e dá para brincar e continuar a pintar com o seu material livremente, fazer texturas, né? Passando levemente o pincel, você faz texturas. Pintar não é só cobrir, pintar é cobrir e descobrir. Então você pode fazer um véu, uma veladura, uma transparência, aumentando o aglutinante aqui. Quando eu aumento a quantidade de aglutinante, eu faço uma tinta mais transparente. Lembram aquilo que eu falei no começo desse vídeo? Se eu puser bastante aglutinante, eu consigo fazer uma tinta bem transparente e esfumar essa tinta. Então existem vários princípios dentro da pintura que a gente pode trabalhar. À medida em que eu for falando aqui, mostrando, eu vou discorrer sobre esse assunto, né? Você tem vários tipos de pincéis para determinados efeitos.